Boa noite, pessoal. Estamos começando encontros online. São encontros que nós temos tido aqui durante os 40 dias desta campanha de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Então, todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós estamos no 38º dia dessa campanha. Glória a Deus. Hoje estamos lendo o texto de Apocalipse, capítulo 20. Então, todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, Madalena, Graça, Leila, Bete de Londrina, Clarice, Alessandro, Leila, Vera, Neto e Salete, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. A De Suiter, olha aí, Eliana, Eduardo, todos são bem-vindos e bem-vindas nesta noite. Shalom. Boa noite, Júlia. Shalom. O pessoal está entrando. Boa noite, Ademir. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Antônia. Pessoal chegando. Aleluia. Que bom. Boa noite, Diná. Seja bem-vinda. Boa noite, Verônica. Boa noite, Isabel. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Boa noite, Jasmine. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Boa noite, Robertinha. Que bênção. Ariela. Pessoal chegando. São bem-vindos. Boa noite, Valquíria. Amanda. O pessoal está chegando. Todos vocês são bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Patrícia, Marli. Olha aí, boa noite. Shalom. Estamos no 38º encontro online. Irene, boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Claudete. Boa noite, Rita. Pessoal chegando. Nosso convidado especial de hoje também já chegando. Já vamos chamá-lo. Boa noite, Audrey. Boa noite, Ariane. Graça. Olha aí, boa noite a todos vocês, boa noite, Meire, todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos, boa noite, Henrique, Damiana, olha aí, boa noite a todos vocês, em nome de Jesus, glória a Deus, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Boa noite, Priscila, olha aí, Neide, Bruna, Luci, Mara, também está aí. Todos vocês são bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Ademilton, Júlio, Shalom, boa noite, Verônica, Tairone, o pessoal está chegando e nós já vamos dar início então em nome de Jesus. Pai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós iniciamos este encontro online. Te damos graças pelo que o Senhor tem feito em cada encontro. Nós te damos graças pelo que o Senhor tem feito nesta campanha ao longo destes 38 dias. Te damos graças por todos que estão jejuando, por todos que estão orando, todos que estão envolvidos nesta campanha. Te damos graças pelos nossos convidados especiais. A Ti, Senhor, a glória, a honra, o louvor, a adoração, ações de graças. Nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu nome. O teu nome é sublime, o teu nome é santo, o teu nome é torre forte, o teu nome é maravilhoso, o teu nome é extraordinário. Não há Deus semelhante a ti. Nós glorificamos a ti. Tu és o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Tu és o Rei da glória. Tu te assentas no mais alto e sublime trono. O teu reino domina sobre tudo. Aleluia. Tu és o Rei das nações, o Rei dos reis. Tu és o Rei. Aleluia. Aleluia. O teu reino é de poder, o teu reino é de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Que o teu reino venha e a tua vontade seja feita em nós e através de nós, assim na terra como nos céus, em nome
de Jesus. Senhor, toma o teu lugar de primazia nas nossas vidas, famílias, campos, nos nossos ministérios, igrejas, negócios. Toma o teu lugar de excelência, toma o teu lugar de honra, em nome de Jesus. Governa sobre nós, em nome de Jesus. Ministra-nos, Senhor, nesta noite. Te damos graças pela vida do apóstolo Francisco Nicolau, o nosso convidado especial de hoje. Abra sua Bíblia, querido. Vamos pegar aqui o texto fundamental, o texto que nós temos utilizado nesta campanha, que o Senhor nos dirigiu para compartilhar. João capítulo 4, versículos 34 e 35. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita, a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa, já branquejam para a colheita. Nós proclamamos que nós somos daqueles que rompem e acessam a colheita sobrenatural. Você que está chegando, seja bem-vindo, boa noite, shalom. E agora então vou enviar o convite aqui para o nosso convidado desta noite. Vamos lá. Conectando. Apóstolo Francisco Nicolau, que alegria e honra tê-lo aqui na nossa live, nesses encontros online da campanha de 40 dias de jejum e oração pela colheita sobrenatural. Boa noite, apóstolo Adriano, alegria é minha, quero parabenizá-lo por esse trabalho, 40 dias, é um trabalho longo, já faltando mais 2 lives. Deus te abençoe. Quero cumprimentar também todo esse pessoal que está chegando, o meu pessoal que está entrando aí, já vi vários deles. E foi até cancelada a rede de homens para participar hoje aqui da tua live. Estou muito contente, pastor Elcio, que cancelou hoje para que todos os homens pudessem, mas já vi outras pastoras aí entrando, profetas. Estamos com a turminha boa aí junto, apóstolo. Que alegria. Apóstolo Francisco Nicolau, o irmão é super conhecido, mas eu não vou fazer diferente. Assim, todos os nossos convidados, eu peço para que o convidado se apresente, falando da sua origem, da sua família, do seu ministério, para que todos sejam posicionados. Tá bom. Pois é, Francisco Nicolau, faço parte do Conselho Apostólico, junto com o apóstolo Adriano. Tenho meus filhos, são 5 filhos, pastores, estão separados por aí. 2 das filhas com seus maridos, Raquel, Babiton, estão lá na Inglaterra, em Gould. A Juliana com o Denis também em Gould, trabalhando ali com uma família da igreja, Guilherme e Fernanda. Na Flórida está minha filha, pastora Andréa, com o pastor Ranieri. Minha filha Cristiane, que é pastora, com o pastor Gustavo em Amparo, pela Igreja Nazareno. E comigo o pastor Samuel e a pastora Carol. E estamos aqui em Jerusalinhos, trabalhando aí nessa batalha santa. Amém. Conte para a gente um pouquinho do seu início, para a gente poder entrar no assunto especial que você vai compartilhar conosco. Do meu início? Do seu início, do seu chamado, lá no início, lá nos primórdios. Pois é, eu fui chamado em 1980, no dia 31 de dezembro. A igreja que eu congregava tinha o hábito de toda noite virada de ano fazer aquele culto, como todo mundo, acho que quase todo mundo faz. E naquele ano, um ano muito difícil, ali nós sentimos o chamado e eu fiz um voto com Deus que se Ele me livrasse daquela crise toda, eu dedicaria a minha vida toda a Ele. Isso foi em 1980, né, denominação batista. E ficamos ainda naquele ano houve a confirmação do chamado, e 2 anos depois eu fui ordenado ao ministério pastoral, antes de terminar a faculdade teológica. Terminei a faculdade teológica e começamos, né? Começamos até 90, me desculpe, e aí em 90 passamos pelo mover do Espírito.
E aí começou outra etapa. Aham. Muito bom. Apóstolo Francisco Nicolau, compartilhe conosco a respeito do centro apostólico que Deus está queimando o seu coração neste tempo. Muito bem. Eu creio, como você, apóstolo Adriano, que o centro apostólico é a solução, pelo menos em termos de ativar a obra para esse tempo. O que acontece é o seguinte, nós, quase todos nós, os mais antigos, éramos denominacionais, fazíamos parte de denominações, eram denominações boas, no nível que nós entendíamos de fé, santidade, e estavam todos nós bem estruturados nas denominações. E quando começou aqueles movimentos a partir da década de 60, profeticamente por causa de Jerusalém, né, sendo retomada, reanexada novamente a Israel, começaram os moveres, o mover carismático e surgiram as novas denominações. Aquilo cresceu e começaram a surgir novas igrejas, aos adolescentes entrando todo mundo aí. E o Peter Wagner deu o nome de a igreja pós-denominacional, o movimento pós-denominacional. Com o surgimento do movimento pós-denominacional, aquilo foi bom porque saímos dentro de uma caixa, dentro de um sistema que nos obrigava a ficar preso, né? Mas ficamos meio solto, meio sem saber direitinho para que lado correr, ia tentando buscar aquilo tudo de novo. Surgiram as redes. As redes foram coisas boas também, mas elas também nos limitavam. Quando veio, pelo menos em termos de Brasil, o apostólico no início dos anos 2000, os 5 ministérios, aí complicou mais ainda, porque todo mundo queria ser apóstolo, não se tinha noção, e as pessoas queriam, de qualquer maneira, dar um jeito de criar os 5 ministérios. Então, o pessoal procurava na igreja quem era isso, quem era profeta, quem era evangelista, e tentava dar um jeito, não vou nem dizer que tenha sido na maldade, mas para tentar se ajustar naquilo que estava patente do que Deus estava formando. E houve crise, houve erros, bastante erros, e eu creio que o centro apostólico veio colocar um alinhamento espiritual que tranquilizou, no meu modo de entender, me deu paz completa. Porque ali, na hora que se alinha com o centro apostólico, você pode estar numa igreja pequena ou grande. Eu não gosto muito desse conceito de igreja pequena ou grande. Eu gosto de família, uma família maior ou menor. Sim. Mas se está debaixo da liderança apostólica dos 5 ministérios, está bebendo daquela água, está naquele veio. E aquilo ativa, aquilo a pessoa não se preocupa mais de ter que arrumar um jeito de ser apóstolo ou não, de ter profeta ou não, ele vai estar ali dentro, ele já está na unção apostólica e profética. E ali Deus vai trabalhando com liberdade e a obra deslancha. Para mim, a alegria é essa, é a minha alegria do momento. Não, foi exatamente por isso que eu fiz a pergunta. Estou muito feliz. E aí, apóstolo Nicolau, veja, nós estamos nessa campanha de 40 dias pela colheita sobrenatural, uma palavra que Deus tem nos dado, né? Jejuando, orando, proclamando. E como o irmão tem essa veia, né, com Israel, né, já há muitos anos, fazendo muitas viagens para Israel, tendo essa perspectiva histórica, teológica e tal, fale para a gente sobre a colheita no âmbito, sobretudo, do ano sabático e do jubileu, porque eram anos que eles não semeavam. Exatamente. Eu creio, apóstolo Adriano, que nós estamos por uma colheita gigantesca, talvez a última, há muito tempo. Eu estudo, né, gosto muito desde do início, mesmo antes do mover do Espírito, já era muito ligado a Israel. As pessoas que trabalhavam comigo gostavam e eu acabei sendo influenciado por pastores, por líderes, e sempre procurando entender Israel, estudar Israel. E depois, evidentemente, aí com as caravanas, fazendo parte lá da embaixada, tudo, aí fui me aprofundando mais. E pude compreender a maneira como Deus trata com Israel. E tudo que Deus faz com Israel acaba tendo uma conotação com a igreja. As festas, por exemplo, uma das coisas que eu mais gosto, as festas fixas, elas são santas convocações. Tem pelo menos 2 tipos de santa convocação.
A que nós estamos passando agora, que é uma crise, é uma emergência nacional, é ali relatado em Joel, não é? Aquilo é uma santa convocação, não é emergência. Mas o relacionamento de Deus com o povo judeu, pelo menos o povo bíblico, o Israel bíblico, eram com as festas fixas, festas de encontro. E elas marcavam, além do profético, elas marcavam algo para o momento. Então começava com a primeira festa, depois tinha em Pentecostes os primeiros grãos, mas a grande colheita era a última festa, a festa dos tabernáculos. Essas eram as 7 festas, marcava o início, plantio e a colheita. Sempre com a primeira chuva e com a última chuva. Profeticamente, isso fala sobre os tempos. Mas havia também uma festa que era a festa das festas, que era a maior das festas, que era o jubileu. Jubileu era algo fantástico, né? Tanto é que hoje já não se comemora, não se fala, inclusive nos dicionários de Israel, fala que isso era coisa do Israel bíblico, do Israel antigo. Por quê? Porque não se entende. Talvez a pessoa não entenda, é um judeu, mas às vezes não entende. Não é difícil, não. Quando eu estava na embaixada aqui em São Paulo há alguns anos, e eu estava falando com um cônsul de Israel, eu falei, olha, Israel é o povo marcado. É o povo que tem uma marca no corpo, uma marca na terra, uma marca no tempo, uma marca na dieta, na comida, na roupa, na casa. E ele disse, eu nunca escutei isso. Quer dizer, que era o cônsul disso. Então, essa pessoa, ele é secular, né? Não busca Sim. coisa espiritual. Mas a festa do jubileu era especial e ela realmente parou. Porque a única maneira de se ter jubileu era quando Israel estivesse totalmente na sua terra e livre. Então, por exemplo, Isaías 61. Posso ler? Pode. Vamos em Isaías, frente. Nós queremos receber tudo que o Papai do Céu tem através de você hoje. Vamos lá. Porque jubileu eu gosto disso. Eu passei a minha vida esperando isso e vou ter que falar alguma coisa. Sim. Isaías 61 diz, eu estou lendo a versão Peshita. Já viu essa versão Peshita? Não conheço. Ela saiu agora. Ela é o aramaico, traduzido para o português. É a mesma coisa, mas tem algumas coisinhas, sempre é bom para variar um pouco, né? Sim. O Espírito de Yahvé Deus está sobre mim, porque Yahvé me ungiu, e me enviou a proclamar as boas novas aos aflitos, a estancar a ferida dos quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os prisioneiros, para proclamar o ano favorável de Yahvé e o dia da salvação do nosso Deus, para consolar a todos que choram, para dar aos aflitos de Sião glória em lugar de cinza, óleo de alegria em lugar de luto, manto de louvor em lugar de espírito afligido, e serão chamados varões de justiça, plantação de Yahvé, o glorioso. Proclamar o ano favorável de Yahvé, em outras versões, proclamar o ano aceitável do Senhor é o ano do jubileu. Quando Jesus começa o ministério dele, Lucas capítulo 4, e ele depois que sai lá do Monte da Tentação, lá no versículo 18, ele vai agora para a sinagoga lá em Nazaré, como ele fazia sempre, e diz assim em Lucas 4, de 16 em diante, havendo chegado a Nazarete, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia do repouso, como era acostumado a fazer, e se pôs de pé para fazer a leitura. E foi dado a ele o livro do profeta Isaías. E abrindo Jesus o livro, encontrou a passagem onde está escrito, o que nós lemos, 730 anos depois. O Espírito de Yahvé está sobre mim, por isso me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, me enviou para restaurar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e vista aos cegos, para fortalecer com perdão os quebrantados e para proclamar o ano agradável de Yahvé. Esse ano agradável, este ano aceitável é o jubileu. Qual a diferença do jubileu para as outras festas? Na festa do jubileu, aqui, já viu essa Bíblia aqui também? É a NVI, que tem o Pentateuco, que tem os comentários, né, da Torá. Uhum. E aqui fala, por exemplo, a festa do jubileu. O jubileu é o 50º ano. O que acontece? As dívidas são canceladas, libertação de escravo, dos servos, e a terra volta à família original. E é uma ajuda aos pobres e estabiliza a sociedade. O jubileu era a festa mais esperada, porque ali quem tinha dívida já não tinha mais dívida, quem era escravo era solto. Era a maior festa, era a festa das festas.
Então, o jubileu só poderia acontecer quando Israel estivesse totalmente livre em toda a terra. Quando Jesus começou o ministério, Israel estava já debaixo, não é nem Israel, era Judá, né, que o nome era Judá, do domínio romano, que tinha já no ano 63 a.C., quando foi tomado tudo aquilo por Pompeu. E quando Jesus ele anuncia este ano aceitável, não acontece. Acontece a proclamação, acontece a vinda dele, a pregação do evangelho, a libertação dos cativos, mas este jubileu não ocorreu. Então, esse jubileu de direito e de fato aconteceu em 2017. Naquele livro que eu escrevi lá em Israel, né, O Relógio de Deus, a gente vai pontuando ali um fato de uma restauração de Israel, o que acontece na igreja. Israel estava isolado, o ano 1897 é o primeiro congresso sionista, a igreja já começa a busca pelos dons do Espírito. 1917, 1947, 1967, cada fato que vai acontecendo com Israel, histórico, acontece o sobrenatural na igreja. Quando chega 1967, na Guerra dos 6 Dias, pela primeira vez, Israel volta a ter todo o seu contorno original. Pela primeira vez em mais de 2.000 anos, ou 2.000 anos, porque não precisa ser exatamente 2 dias, Israel, ao anexar de volta a Jerusalém, ali em 67 começa o Estado. Na realidade, o Estado moderno começa em 48, só que dividido. Jerusalém era dividido, fica um coração partido. E na realidade, o cerne da profecia não é Israel, é Jerusalém. É a cidade, Jerusalém. Então, em 67, novamente Israel toma o seu coração, que é Jerusalém. E 2017 acontece o primeiro jubileu, depois de 2.000 anos. Então, eu fiquei estudando, esperando isso, tive o privilégio de fazer a jornada da Reforma, porque também eram 10 jubileus da Reforma, foi 1517, 10, então tudo isso, o número 10, o número 50, e ali fomos algumas pessoas, fui o Hudson, um profeta do Hudson, Alexandre, que é apóstolo lá da Alemanha, e fomos lá para a igreja de John Hus, na República Tcheca, né? Na Boêmia, antiga Boêmia, viemos por Hernut, onde foi o avivamento dos morávios, e fizemos tudo aquilo, fomos lá em Wittenberg e terminamos em Jerusalém. Quando nós terminamos em Jerusalém, foi dia 23 de maio, meu aniversário, estava o Chuck Pierce lá. Foi assim, uau, coisa de Deus. Foi um presente de Deus. Ainda ganhamos até um manto aí, tem até um manto que ele deu lá para mim, para o Hudson. E ali, eu estava esperando alguma coisa assim de violento. Primeira maneira como Deus fez, aos recursos, fazer uma viagem dessa natureza, sem caravana, pagando tudo isso, foi muito... Mas eu estava numa expectativa, porque eu estava em Jerusalém, no jubileu de Jerusalém. E não aconteceu nada, aparentemente. Muito bem, mas eu já vivia a expectativa, isso bem antes da grande colheita final. E eu nunca vi essa colheita final. Eu vejo crescimento de igreja, eu vi G12, eu vi G5, eu vi igreja crescendo, movimento, igreja com propósito, redes ministeriais, trabalho crescendo. Mas aquilo que a gente entende como avivamento final, a grande colheita de tabernáculos, não vi. Não vi. Porque sempre que fala de Jesus, do tempo da volta de Jesus, fala da primeira e da última chuva. A primeira chuva é temporã e a outra é serôdia. Primeira e derradeira. Quando o Tiago está pregando lá para a igreja de Jerusalém, Tiago 5, 7, 8, o pessoal já está angustiado que Jesus não tenha voltado, como a igreja de Tessalônica, a igreja de Éfeso, todos, Jesus não tenha voltado. Tiago explica, olha, o lavrador espera que venha a primeira e a última chuva para fazer a colheita. A vinda do Senhor está próxima. Ou seja, sempre era associado com a última chuva e a última colheita, que eu não vi acontecer. Em todos esses estudos, em todas as coisas acontecendo. Mas 2017 eu esperava. Falei, vai acontecer, não é possível, tem alguma coisa para explodir. Evidentemente que não dá para trabalhar tudo isso no tempo, mas, novamente, Deus, do nada,
ele promove a minha ida com o apóstolo Hudson para Israel. Um grupo, acho que da Nova Zelândia, um grupo de oração, né, que é ligado com o Hudson. Chamou para o Hudson levar alguém, o Hudson me levou por um período de tabernáculos. Quando nós fomos para tabernáculo, eu cheguei lá e eu acho isso importante demais, Adriano. Desde aquela época eu não tenho mais sossego de pensar o que aconteceu ali. Eu cheguei, eu conheço o tabernáculo, as festas dos tabernáculos. Eu fui diretor da embaixada, era só fazer a festa. 8 dias aquela festa que custava $1 milhão. Então era $250 por pessoa. Eram 8 dias, 5.000 a 6.000 pessoas no BHU. Era um negócio maravilhoso em termos de dança, coreografia. Muito lindo e muita espiritualidade. Era demais. E muitos judeus. Quando nós vamos agora em 2017, estava tendo isso em outro lugar. E nós fomos para um salão, para um ginásio esquisito, sujo, feio e estranho. Bom, fomos lá com o Hudson, sentamos na arquibancada. Eu não vi nada de Israel, não vi roupa, não vi nada, mas vi os rabinos, os judeus messiânicos à frente. E um deles, o líder que eu conhecia desde lá do meu começo, o Avi, que tem um ministério messiânico lá em Tel Aviv. E eu só olhava, eu falei, bom, daqui a pouco deve entrar dança, daqui a pouco. Não, mas ali tinha pessoas da Nova Zelândia, Samoa, Nova Caledônia, Havaí, Ilha Salomão, aborígenes da Austrália, Vanuatu, Tonga e etc. E cada pessoa, cada grupo desse, vestido com aquelas roupas tradicionais deles, tipo aborígenes, homens de 2 metros, aqueles homens, eles iam, dançavam aquelas danças estranhas e levavam um presente. E os rabinos recebiam, davam um talite, davam alguma coisa. Daqui a pouco ia outro, dançava aquelas danças estranhas demais, muito, dando aqueles gritos, tocando os instrumentos. 2 dias assim, eu falava, Hudson, o que nós vamos fazer aqui? O homem mandou esperar. E acabou nós não fazendo nada, fizemos nada. Deus nos levou para observar. Agora, o que acontece ali é que cada um lia um versículo. Por exemplo, Isaías 24, 14 e 15. Eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, exulto desde o mar. Por isso glorificar o Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Isaías 41, 5. Os países do mar viram isso e temeram. Os fins da terra tremeram e aproximaram-se e vieram. Isaías 42, 4. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha a terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Isaías 51, 5. Perto está minha justiça, aparece minha salvação, e meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam e meu braço esperam. Isaías 69. Começaram só esses textos do fim do mundo. E ali cada um vinha dizendo o seguinte: nós recebemos um comando de vir do fim do mundo para entregar um presente no Monte Santo ao Eterno, ao Senhor. E um contava a história que os primeiros missionários foram mortos há 500 anos atrás. Outro trouxe uma Bíblia de não sei quantos séculos atrás. Cada um como se fosse o fim do mundo. E deu a entender ali que todos esses lugares eram o fim do mundo, no contexto de Israel. E aí, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E esse Avi, ele pegou, ficou angustiado. Aí ele explicou, gente, esse lugar está assim, porque os judeus ortodoxos não permitiam que a gente alugasse. Porque nós somos judeus messiânicos, era a festa dos tabernáculos. E já estava tudo tomado, os hotéis tomados. E esses grupos nos procuraram, como se não tivesse combinado. Houve um frisson. E justamente naquele período que se dizia que Jesus ia voltar, no dia 22 de setembro de 2017. Então estava todo aquele negócio de Apocalipse 12, daquela mulher, o sol, aquela coisa toda que deu o ano todinho. Como diz meu filho, o pastor Samuel, se Jesus não voltar, alguma coisa tem que acontecer, porque são tantas as evidências. E aí, o que aconteceu? Esse Avi foi orar. Deus, o que está acontecendo? Porque eles não sabiam o que fazer. Eles receberam, mas não sabiam o que fazer esse pessoal. E um grupo daquele estava lá com o Chuck Pierce. Eu não lembro de qual deles, mas estava lá. Entregou para o Chuck Pierce também aqueles neopena, aqueles monte de negócios estranhos toda a vida.
E Deus respondeu com Isaías 18:7 e com Mateus 2, de 1 a 7. Isaías 18:7. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos e pele brunida, povo terrível de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos. E Mateus 2, de 1 a 7, é aquele texto que, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente, na realidade são sábios do Oriente, a Jerusalém, e perguntaram onde está o recém-nascido. Porque nós vimos a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se Herodes, e com ele toda Jerusalém, convocaram os principais sacerdotes e perguntaram onde é que o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles. O que Deus respondeu para aqueles homens, para aquele rapaz, para aquele senhor, que já é um senhor também agora, mesma idade nossa, assim, né? Senhor, mas já maduro. Deus disse, sempre os povos de fora descobrem antes o tempo. Então, quando Jesus nasceu, ninguém, nem sábio, nem escriba, nem profeta, nem nada, mas os sábios do Oriente vieram trazer presente. Olha, a hora que eu vi aquilo, eu fiquei atônito. Eu falei, é agora. É agora. Naquele ano, já estava aquela coisa da eleição. Foi daí que surgiu o Centro Apostólico, porque eu nem pensava nisso. Estava tudo indicando que o partido da esquerda ia continuar. E ali fiquei claro para mim sobre um fato que eu não posso provar, mas que no meu coração tem dito que é. Porque ali esperava-se a volta de Jesus. E eu tive o entendimento que não houve ainda esta volta, como a gente está esperando, mas ali começaram o julgamento das nações, a separação de bode e de ovelha. Porque bode e ovelha não são pessoas, são nações. Sim, são nações. E naquele momento eu fiquei apavorado. Falei, meu Deus, o Brasil é bode. O Brasil que passou todo esse tempo sendo ovelha, o Brasil que tem as promessas, o Brasil por causa desse governo, meu Deus, aí voltei em pânico. Foi quando veio a palavra, faça uma santa convocação para orar por alinhamento pelo Brasil e por Israel. E deu aquele milagre, né? Tanto o milagre do Trump ganhar, como o milagre do Bolsonaro ganhar. E ali, logo em seguida, eu falei, Deus, e agora o que eu faço? Treina esse pessoal depressa. Treina depressa. E foi onde começamos o Centro Apostólico. Então, o que eu entendo, apóstolo Adriano? Que no jubileu, por alguma razão, não pôde. Hoje é fácil, você olha o que nós estamos passando, a igreja, com tudo que aconteceu de Covid, de coronavírus, a igreja não dobrou a serviço ainda não. Já houve jejum, já houve muita coisa, mas ainda não dobrou. É como se a pessoa estivesse esperando para voltar a ser da mesma maneira. Deus está falando, não vai voltar, mas está insistindo. Então, é como se o céu estivesse parado, esperando que a igreja estivesse preparada para desatar as chuvas da última colheita. Você sabe, dentro disso que você está colocando, foi quarta-feira passada, especificamente, está fazendo uma semana, Deus me mostrou no livro de Ageu, quando lá no capítulo 2 ele diz, abalarei as nações. Só que ele estava abalando as nações para despertar o povo. Claro. Né? E desde lá, a minha compreensão é que Deus está permitindo essa realidade de pandemia nas nações, está abalando as nações, está abalando o que é precioso das nações, mas o foco dele está no despertamento do seu povo. Exatamente. Para que o seu povo seja despertado e ocupe o seu lugar na casa dele, na obra dele. Eu creio nisso. Eu creio pelo seguinte, quando começou o coronavírus, alguns colegas, até de fora do país, falaram, Nicolau, vamos orar porque isso aqui é do diabo, vamos amarrar esse negócio aqui, vamos lutar contra, vamos matar esse negócio. E aquilo não virava dentro de mim. Eu não sabia o que era aquele negócio, estava feio. E aí Deus me deu Isaías 26, 20 e 21. Entra, servo, dentro de casa, tranque-se
até que passe a calamidade, até que cesse a minha ira. Eu falei, gente, isso é de Deus. Isso é de Deus. Aí foi quando eu até gravei aquele... Você sabe que Deus deu esta palavra específica para a apóstola Daniela? Exatamente essa. Olha que Olha, coisa. eu vi que foi para um monte de gente sem ninguém escutar. Isaías 26, 20 e 21, por causa do sangue. Ali, para mim, eu falei, isso é de Deus. Não que Deus crie o mal, mas ele usa. Outra coisa, o jubileu, por exemplo, por causa da Shemitah. Quando o governo real, o reino não obedeceu a Shemitah, os 7 anos da terra. Deus colocou eles 70 anos no cativeiro. Sabe? Foram 490 anos pisando, chupando a terra, sugando a terra. E Deus colocou 70 anos no cativeiro e disse que era para pagar por causa dos 70 anos. Então Deus botou primeiro o mundo todo em Shabat, o mundo todinho em Shabat, na marra. Aí para dentro de casa. Não, mas não quer, vai ficar dentro de casa. Colocou na marra. Mas para nós é disciplina, para o mundo é juízo. Tanto é que todo mundo descobriu o paralelo com o Egito. Naquele dia 5 de abril, estava todo mundo consciente que era exatamente igualzinho àquela noite da Páscoa. Tanto é que nós pensávamos que depois do dia 5 tudo ia mudar, mas não mudou. Melhorou, mas não mudou. Então ficou claro que essa pandemia era por causa de Ageu, que é confirmado em Hebreus. Os abalos virão. E quando diz que os abalos virão, é para abalar tudo que é abalável, para que o que não é abalável, a palavra permaneça. Eu falei, meu Deus, são os abalos de Deus. Sim. Vai abalar mesmo. Para quê? Para que a igreja ela possa fazer o que tem que ser feito, porque não tínhamos condições. Estava sem condição, ainda está. Então, o que eu penso? É como se Deus retivesse e nos ajustasse, só que é uma oportunidade por um lado, mas por outro é um caminho sem volta, porque eu penso que se endurecer a cerviz vai ser quebrado sem mais reparo, como diz Provérbios 29. Então eu tenho falado nisso, eu tenho caminhado nessa visão de preparação para enfrentar algo que nós nunca vimos. Foi igual Josué. Gente, vamos deixar a arca lá na frente, porque esse caminho nós nunca andamos por ele. Não vem com caderneta, nós não temos cadernetinha, nós não temos manual, não temos nada. Nós temos que estar caminhando na dependência, preparado, mas não querer inventar a igreja do passado. Não vai ter igreja no passado, não vai ter emprego igual do passado, não vai ter mais nada igual ao passado. Nem dinheiro. Já estão pensando aí em fazer um dinheiro novo para suprir os negócios. É um tempo completamente atípico. Mas eu continuo crendo que antes da consumação, do arrebatamento, tem a última colheita, a colheita de tabernáculos. Então eu creio nisso que você está fazendo, fora do jubileu, porque isso, não, na minha conta, mas não é assim que Deus trabalha. Teria que ser no jubileu de 2017. Mas talvez, por causa do pecado, começaram os julgamentos, alinhando, o Brasil voltou. Todo mundo sabia que o Bolsonaro era coisa por um tempo só, era para dar tempo a gente ter fôlego, porque o domínio do anticristo, essa plataforma da ONU, é a plataforma do anticristo. A gente não vai ter mais sossego. Eu tenho falado, guarda as máscaras que sobrarem, porque vai vir outra bomba aí o ano que vem. Não tem mais jeito, a coisa agora vai piorando. Nós é que temos que estar preparados e estar firme nesse momento. Uhum. Eu creio. Não, e veja, é uma questão assim muito importante nesse tempo, porque até nós fizemos um treinamento, o último treinamento que nós fizemos, Sim. Nós chamamos de calibragem. Né? Eu vi. Calibragem. Achei faz o ajuste, quando você alinha, né? Quando você coloca na medida certa, quando você sincroniza. Né? Nós estamos crendo que Deus está permitindo todos esses abalos. Agora, nós não podemos ser como Marta, né? Distraídos com muitas coisas, né? Ansiosos, até bem intencionados, porque Marta estava bem intencionada. Bem intencionada. Ela queria servir a Jesus, né? Mas este é um tempo que nós precisamos ter essa avaliação e esse ajuste para fazer aquilo que o Senhor está requerendo. Né?
dentro dessa melhor parte. Então, é realmente um tempo para a gente parar, né? Mesmo que a gente não queira, né? É um tempo para a gente parar, poder ouvir e falar, peraí, eu não vou fazer muitas coisas, eu vou fazer exatamente aquilo que o Senhor está requerendo. E para eu fazer aquilo que o Senhor está requerendo, eu vou precisar me aquietar, eu vou precisar ir aos pés do Senhor para fazer esse tipo de coisa. Isso. Eu penso, viu, pastor? Eu penso que Deus deu está dando uma chacoalhada no mundo, e essa chacoalhada é para um alinhamento mesmo. É um alinhamento espiritual, porque o ataque vai ser... a gente está vendo... você vê toda a reportagem do Brasil Paralelo, você vê coisa... Não está acontecendo algo no Brasil, é no mundo. É para acabar o cristianismo, é para acabar com a família, é para estabelecer a religião única, o governo único, a linguagem única, essa aceitação total. Então, é contra toda a cultura judaica cristã, é contra os princípios de Deus. E nós vamos estar nadando nisso, nós vamos estar nadando nisso. Se nós não estivermos preparados, nós não vamos aguentar isso. Eu creio que também esse é um tempo, por exemplo, como nós estamos indo para algo novo, que a gente não conhecia, é similar quando Pedro está na casa lá, né, do curtidor, lá de Simão, né, e ele está sendo desafiado para o novo, porque ir para os gentios era algo inimaginável. Exatamente. Né? E só que Deus dá uma visão e vai ter que trabalhar todos os preconceitos, todas as estruturas religiosas, legalistas, para a gente poder ir para o novo. Porque senão, na hora que a gente for para esse novo desconhecido, né, vai bater nas nossas estruturas, nas nossas ideias, conceitos, crenças, valores, e vai bagunçar o negócio. Vai. E o novo agora vai machucar, eu penso, porque vai quebrar, já está machucando já, porque é atípico, você vai ter que ter uma dimensão, a visão de igreja, a visão de Deus de igreja, e ela é muito mais ampla. Apostólico, eu falo, o centro apostólico não é denominação, não é uma rede, não é uma igreja local, mas é algo de mão dupla, onde há uma linha, onde há um alinhamento, onde há uma responsabilidade, há um ajuste, não é uma ditadura ministerial, mas ali se caminha no relacionamento. E no domingo eu falei sobre isso, deixa eu ver se o esboço está... acho que está aqui. Quando eu termino... Não, mas só... Quando eu termino no centro apostólico, eu falo assim com o centro apostólico. O centro apostólico, ele traz... ele faz o seguinte, ele traz a paternidade. A paternidade gera relacionamento, gera proteção, gera direção, gera compromisso, gera alinhamento espiritual, gera ativação ministerial e gera identidade. Falei, podia até avançar, mas como já deu 7, já está bom demais. Porque relacionamento não é coisa solta. Eu estou aqui como hoje, aqui como ali. Cuidado com isso, não é assim. Proteção, porque tem a quem se reportar. Direção, porque há uma linha. Não é para todo mundo vestir a mesma roupa, fazer a mesma coisa, respeitando as regiões, tudo, mas a linha mestra é a mesma. Compromisso, tem um compromisso, eu não estou solto, não sou um sem igreja. Não, não é assim. O alinhamento espiritual, a palavra profética é uma. Ativa, você não se auto-reconhece. Eu falei, não existe ordenar apóstolo, ordenar profeta. É reconhecimento. E esse reconhecimento é alguém que vai ativar. Você não vai abrir uma garagem e botar lá, eu sou apóstolo, aqui é a igreja apostólica verdadeira dos últimos dias, sede mundial. Então, e identidade. Eu pertenço a um centro apostólico. Eu não sou solto, eu não estou sozinho. É uma igreja? Não. A minha igreja é numa casa, a minha igreja se reúne numa casa, se reúne num galpão, se reúne no ginásio. Não. Eu estou alinhado
onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali tem igreja. Funcionando como igreja, tem igreja. Tem igreja. Se não estiver fofocando, batendo papo furado, se estiver operando como igreja... Reunidos em nome do Senhor, né? Exatamente. Então, por isso que eu estou tomando o centro apostólico e entendendo que é o que vai ativar. Porque a denominação, ela se fecha. Mesmo a rede, se bobear a rede, ela se fecha. Ela se fecha nos objetivos da rede. O centro apostólico, não. A questão é o seguinte, o problema é quando a rede perde a perspectiva do centro apostólico. Exatamente. Não é o seu caso, porque você tem o centro apostólico e se você tem a rede. Porque se a pessoa tem uma rede só de apóstolo, ela já vira uma rede só de apóstolo. E os 5 ministérios? Vai tratar só do apóstolo, só do apóstolo, só do apóstolo? Pois é. Por isso que a rede ela precisa partir de um centro apostólico. Concordo. De uma perspectiva de um centro apostólico. Para poder fluir dentro dessas operações. E onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, né, ali, lá Mateus 18, ali você tem a realidade de igreja. O centro apostólico dando direcionamento, o centro apostólico dando suporte, dando a mentoria. Né? Treinamento, encontro, festa, celebração, centro apostólico. Sim. É isso. Agora, deixa eu te perguntar algo que eu quero relacionar isso então. Relacionar centro apostólico com esta colheita envolvendo tabernáculos e jubileu. Sim. Compartilha com a gente aí essa engrenagem entre centro apostólico, festa de tabernáculos, que é uma festa da colheita, e a festa de jubileu, que é, vamos dizer assim, é a festa das festas do tabernáculo. Não é? Eu creio que quando você trabalha com as festas, você está conectado com o Israel espiritual. Nós temos a obrigação de resgatar e restaurar o Israel. Salvo ou não. Como nação, eles têm um propósito, têm aliança com Deus, Deus está tratando. Nós temos que trabalhar com o judeu, a pastora Juscelene, lá de Alagoinhas. Ei, pastora Jusce, profeta Jusce, apóstolo Lins. Quando você está alinhado com Israel, com as festas, você está linkado com a oliveira, com a seiva. Isso é uma coisa vital. Sim. O centro apostólico, eu vejo que ele é ilimitado. O centro apostólico ele vai passando por cima de tudo. Por exemplo, por mais que eu viajasse, o meu universo eu atingia um número de pessoas. Lógico, assim, naquilo que você conta. Mas agora, por causa do Covid e por causa do centro apostólico, nós estamos atingindo norte da Inglaterra, nós estamos atingindo Irlanda, nós estamos atingindo Portugal, nós estamos atingindo Flórida. Minha filha na Flórida, a pastora Andréa, está lá só com um grupo só de líderes. Meu Deus, só tem líderes. Aquilo ali, quando explodir, mas na visão do centro apostólico. Então, ela está lá, Casa para as Nações, House of Nations. Ou seja, Casa para as Nações, mas na cabeça de centro apostólico. A mesma maneira está a turminha na Inglaterra. Vai pegando uma proporção, a coisa vai tendo um desdobramento muito grande. Então, eu vejo que o centro apostólico, ele é ilimitado, porque ele não depende de um prédio, não depende de um salão, não depende... ele vai passando igual a locomotiva, vai juntando, vai agregando. Então eu vejo que ele está muito alinhado ou ele é a ferramenta para essa grande colheita. Não quero dizer que seja só ele, mas ele para a gente vai ser o que vai colher. Uhum. E o que você percebe em termos de restauração dos centros apostólicos no Brasil? Deus tem falado alguma coisa com você? Porque nós já temos alguns centros apostólicos no Brasil. Eu conheço alguns. Mas ainda é um assunto bem que não é muito amplo, né, no Brasil. Você tem alguma perspectiva do que Deus vai despertar na igreja brasileira a respeito dos centros apostólicos? Olha, em primeiro lugar, eu até estou gostando que não tem ainda... o Centro Apostólico é a Casa Grande e Maravilhosa, Júcio, de 20 anos atrás. Eu estou gostando até que não despertou muito o Centro Apostólico, porque normalmente o brasileiro ele é muito de imitar.
E não há problema quando você imita e faz aquilo direito. É ruim quando queima a coisa, igual o apostólico. O apostólico foi queimado. Por isso que eu acredito que essa década, eu perguntava, meu Deus, vai começar de novo a década apostólica? Não foi há 20 anos atrás? Mas nós estamos na dobra do tempo. Por quê? Quando entrou o apostólico, entrou o G12. E todo mundo entrou de cabeça. Nós todos entramos de cabeça no G12, por quê? Mas o G12 é evangelismo, o G12 é estratégia. Não quer dizer que é bom ou ruim, foi bom para uns, ruim para outros, mas ali, na hora que era para puxar o centro apostólico, o apostólico que gera a paternidade e cobre tudo, concentrou-se só em G12, principalmente os líderes que Deus tem no Brasil, se envolveram tanto para passar a visão e o apostólico ficou desprotegido. Ao ficar desprotegido, aí todo mundo se aventurou e começou a inventar um monte de coisa e queimou o apostólico. Só que como é de Deus, não tem como passar. Agora vem essa oportunidade que eu chamo da dobra do tempo. A gente volta no mesmo lugar, mas em outro nível, em outra dimensão. Eu chamo de tempo, essa dobra do tempo, eu chamo de tempo redentivo. É o tempo redentivo, que é a dobra do tempo. Que é quando Deus compra de volta ou traz de volta no mesmo lugar onde se perdeu. Machucado, quebrado, igual Jacó. Jacó volta 20 anos depois, na dobra do tempo, volta aleijado, volta com outro nome, mas ele faz o que era para fazer. É a dobra do tempo. O wormhole, né? É o buraco da minhoca. E cientificamente tem um termo para isso. Então eu creio que o centro apostólico, agora, quando descobrirem, eu creio que já os modelos que estão surgindo vão inspirar para não ser uma aventura. Eu creio que o fato de ser agora a década apostólica vai forçar a ter centro apostólico. Agora, no Brado dos Leões que o apóstolo Lutz vai fazer, ele me deu a palavra, os centros apostólicos e ativação dos planos de Deus. Ali já vou entrar com isso. E eu estou vendo que está borbulhando esse negócio, vai ser bom. Que bênção, que bênção. Então, agora, apóstolo Nicolau, uma palavra assim para fechar essa conversa que está sendo extraordinária. Extraordinária. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Depois dessa palavra final, uma oração, orar por nós. Tá. Quer que eu faça o encerramento? Isso, o que você está para poder fechar essa muito bem. Essa questão que nós vimos hoje, que o irmão compartilhou conosco. Ok. Eu creio que nós falamos muito tempo sobre o novo, sobre o vinho novo, e fizemos panfletos, fotografias, tudo, vinho novo e odres novos, mas nós não conseguimos fazer realmente como Deus deseja. Tem até um livro chamado Odres Novos de Steiner, que fala que a gente acaba voltando para o mesmo lugar, voltando para o mesmo lugar, voltando para o mesmo lugar. Seria necessário um chacoalhar de Deus de tal maneira que nós perdêssemos o chão e tivéssemos que nos salvar, tivéssemos nos agarrado em alguma coisa para nos salvar, embora sabendo que Deus está no controle, mas Ele nos tirou da zona de conforto, porque estava tudo muito automático, nós estávamos no piloto automático, já sabíamos o que ia acontecer depois, e nós precisávamos ser jogados no pó para nos levantarmos e como caminhamos no deserto, dependendo a cada dia de Deus, dependendo do mover do Espírito, porque o Espírito vê o que nós não vemos, as estratégias contra as trevas, as estratégias contra Satanás. Isso não é feito com caderneta, com livro, não tem problema o livro, mas o mover dos últimos dias é violento, é um corpo a corpo, é algo que vai ter espírito de engano tão violento que, se possível, enganaria os eleitos. E as duas paralelas, mesmo juntas, elas nunca se encontrarão. Nós precisamos ter uma sintonia fina, mesmo nadando contra a maré, aparentemente nadando contra a maré, mas a nossa convicção de Deus, nós vamos avançar, que Ele vai nos honrar. Não podemos nos preocupar com o sucesso gospel, não podemos nos preocupar com o que está dando certo. Nós não fazemos o que dá certo, nós fazemos o que é certo. E nós não teremos outra oportunidade, por isso é agora. E já está começando as aberturas, a gente ainda nem está preparado direito, já vamos sair no fogo cruzado. Vamos nos preparar, porque esse é o nosso tempo. Uau, que tremendo!
Maravilha. Então, agora orando por nós dentro desse fogo aí, dentro dessa chama viva. Pai querido, muito obrigado pela vida do apóstolo Adriano. Agradeço muito por ele, pela Daniela, Pai. Queridos irmãos que têm sido tão importantes neste mover, tem sido, como disse Paulo, a respeito de tantas pessoas muito importantes para mim, porque têm sido ajudadores no meu ministério. Eu peço agora para o Ministério Ramo Estendido, as redes e também o Centro Apostólico, meu Pai, que foi a inspiração para todos nós do trabalho do Teu Filho, a todos os seus discípulos e a todos os nossos discípulos e todos que estão participando, humildemente, pastores, apóstolos, profetas e líderes que estão vendo esta live e que vão ver depois, que sejam grandemente abençoados, recebam do Senhor a inspiração, a motivação e a ativação necessária para este tempo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Posso usar depois essa live? Posso usar essa live nas minhas redes? Pode. É o seguinte, essa live ela fica gravada aqui no Instagram, mas também nós estamos fazendo uma playlist no YouTube. Então, sim, amanhã nós já vamos transferir para o YouTube e eu já te mando o link do YouTube desta live. Perfeito. Tá bom? Ótimo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado. Paulo, um grande abraço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe. Deus abençoe. Irmãos e irmãs, nós estamos gratos ao Senhor. Né? Queremos reforçar aqui que todas as lives que nós temos com os convidados, elas estão tanto aqui no Instagram do Ramo Estendido, gravado, como também no YouTube. No YouTube nós fizemos uma playlist com todos os convidados, né? Está lá no YouTube, e esta live de hoje estará lá amanhã de manhã, já no canal do YouTube do Ramo Estendido. Aqui no Instagram, assim que terminar, já estará disponível. Nós louvamos a Deus por todos vocês que têm estado conosco hoje. Aleluia! Estamos, né, no 38º dia da campanha. Estamos lendo Apocalipse, capítulo 20, hoje. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, respondendo ao pastor, vai estar postado já no YouTube amanhã, até por volta das 9 horas da manhã. Aqui, logo que terminar a live, você já pode usar o link, porque estará disponível. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais um encontro online, mais um convidado especial, em que o Senhor nos ministrou. A ti seja a glória. Te damos graças por todos que jejuaram ou estão jejuando hoje, por todos que já leram, ainda vão ler hoje, capítulo 20 de Apocalipse, em nome de Jesus. Nós proclamamos que nós rompemos e nós acessamos a colheita sobrenatural em nome de Jesus. E temos ainda mais 2 encontros online. Deus abençoe a todos vocês.